Então, vamos falar sobre repertório coral. Está aí. Normalmente, e foi por isso que eu disse que eu não queria fazer essa palestra do jeito que o Paulo tinha escrito, normalmente, o que você encontra quando você vai fazer um curso ou uma palestra sobre repertório coral? Lista de repertório. Regente coral é louco por lista. A gente adora querer saber quantas peças fulaninho escreveu, aonde é o que a gente sempre encontra. Segunda coisa, onde eu encontro material? Onde eu encontro partituras? Partitura é um outro fetiche do regente coral. Eu tenho amigos que têm estantes inteiras de partituras em casa. Listas de compositores e arranjadores, não só lista de repertório, mas quem são os compositores que trabalham aonde, quem são os arranjadores que trabalham aonde. Uma coisa muito séria, é tudo baseado em gosto. Se eu sou um regente coral, eu estou fazendo uma palestra e vou botar as peças que eu gosto, que eu acho que funcionam, são importantes, e o gosto é discutível, porque o que eu gosto pode ser uma coisa que o colega não goste, ou que não funcione, ou que a opinião seja diferente. Outra característica desse tipo de palestra é como eu vou formar minha biblioteca. Estou formando minha biblioteca de repertório. A gente, às vezes, junta papel em casa que a gente não vai usar nunca na vida, nunca, jamais. Mas tem lá o papel, dentro de umas caixas, geralmente caixa-arquivo. E aí a gente entra numa questão. Existe a questão hoje, da facilidade de acesso. Vocês concordam? É muito mais fácil hoje você ter acesso a algum tipo de repertório. Aliás, é muito mais fácil mesmo, tanto que está em domínio público, quanto aqueles que não estão em domínio público. Quem tem muita habilidade com a internet vai conseguir fuçar e tal, e conseguir alguma coisa. Então, está lá. Aí eu começo a me perguntar assim, para que eu quero imprimir tudo e ter tudo para mim, se quando eu quiser é só eu chegar lá e baixar? Eu não preciso. Nós estamos num momento diferente. A facilidade de acesso virou uma coisa muito grande. O problema agora, numa conversa sobre repertório coral, deixou de ser uma listagem de o que vai ser, como vai ser o repertório coral, e passou a ser a nossa capacidade de editar isso aí, de escolher, de saber o que é importante, de olhar esse repertório, esse corpo infinito quase de material que existe online, olhar isso aí e pensar assim, bom, o que eu vou usar, como é que eu posso usar? A capacidade de escolha. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa segunda parte. Hoje, a gente não vai falar sobre o acesso, porque o acesso todo mundo tem em qualquer lugar. É só fuçar lá, conversar com alguém, pedir para algum colega, colocar no Google música coral, arranjo coral. São milhões de lugares que você pode ter acesso. O problema nosso agora não é mais esse, é a capacidade de escolha. Já que eu tenho acesso a tudo, o que eu vou escolher? E como eu vou escolher esse repertório? Não é mais, a nossa questão não é mais eu escolho o que eu tenho na mão. Não tem mais aquele negócio o que tem para hoje. Hoje tem tudo. A gente tem que desenvolver a nossa capacidade de escolha. Estou falando isso em 2020. Outra coisa muito importante, o conceito de obra. Música para você é um produto ou é um serviço? Porque às vezes essa pergunta não tem resposta definitiva, não tem resposta certa, mas ela define uma abordagem. Vou dar um exemplo. Eu sempre gostei de uma determinada peça. Sei lá, Aleluia do Thompson. Adorei, sempre gostei desde que eu cantei a primeira vez, é uma das minhas peças favoritas. Aí eu comecei a reger um coro, em algum lugar, aquela obra é a coisa mais importante. Então eu fui no coro que eu tenho na escola e falei assim, eu vou preparar esse coro para cantar aquela obra. Olha a minha devoção pela obra, pelo produto. E muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá. Porque às vezes eu não tenho um coro para fazer isso, mas eu gosto tanto da obra que eu vou tentar mutilar, juntar gente, fazer alguma coisa com o meu coro para chegar naquela obra. É o conjunto, é o produto. Uma outra abordagem é o serviço. Eu sou regente de um coro. Eu vou entender esse coro e eu vou fazer com esse coro o repertório que eu acho que esse coro vai fazer melhor. Então, é o contrário, é adaptar o repertório para o coro e não o coro para o repertório. Então, essas são questões sobre as quais a gente não vai falar hoje.
Eu tentei entender o que eu não queria fazer primeiro com vocês. Não espere de mim listas, não espere de mim segredos sobre onde encontrar coisas. O Google é muito melhor que eu para te ajudar nesse aspecto. Não espere listas de compositores e arranjadores por dois motivos. Primeiro, que eles mudam o tempo todo, né? Outro dia eu vi uma colega falando sobre repertório e tal, e aí perguntaram para ela sobre obras. Ela estava listando compositores cuja música eu já cantava nos anos 1980. Será que não mudou? Será que não tem nada novo? Esse é um aspecto. Quanto aos arranjadores, é o seguinte, todo mundo é arranjador hoje. Mal ou bem, a gente tem que se virar para fazer, porque os grupos são totalmente diferentes, cada um tem uma característica completamente diferente. Então, mal ou bem, de alguma forma, a capacidade de arranjar, de organizar repertório e vozes e assim por diante está inerente ao trabalho do regente coral. E principalmente porque eu não quero aqui dizer qual é o meu gosto. Claro que eu tenho um gosto, mas não importa aqui para todo mundo. Ah, essa música é linda, a outra é mais ou menos, não sei o que. Cada um tem o seu gosto e a gente ia ficar aqui discutindo alguma coisa sem uma resposta definitiva. Então, eu sugeri uma possibilidade da gente tentar conversar sobre esse assunto. Essa é a nossa agenda de hoje. Escolha repertório, para mim, tem esses 4 caminhos. Primeiro, o texto. O texto é a coisa mais importante de tudo. Você não vai cantar, você não vai botar um grupo para cantar um negócio que o grupo não acredita. Não adianta. Segundo, a linguagem musical. Esse é o foco. Esse segundo é o nosso foco hoje na nossa conversa. A gente precisa aprender a entender uma música pela linguagem musical, pela sintaxe, pelas expressões que são usadas ali. Se a gente consegue entender isso aí, a gente vai saber dizer se essa música está boa, não está boa, para que situação, se é apropriado ou não é apropriado. Terceiro, o conhecimento do nosso grupo. Para trazer um repertório para o nosso grupo, não adianta eu ter ouvido o repertório no grupo do Paulo e ter adorado. O meu grupo é diferente. Então, eu preciso saber descrever musicalmente as questões envolvidas no meu grupo. Musicalmente, socialmente, relação de faixa etária, relação de tempo, tudo isso. Às vezes a gente rege um coro e fala, esse é o coro. Não é tanto assim. Quando procurei alguns exemplos para tocar aqui, eu esbarrei num exemplo de uma classe de canto coral que eu tive na Unirio há uns anos atrás. Ouvi, alguém gravou com um celular assim, num final de ano, uma apresentação de classe, não era nem concerto. E alguém gravou aquilo lá e eu ouvi. Pô, que legal, tive alguma saudade desse negócio, mas, por outro lado, só um minutinho, gente, tem alguém aqui. Vou pôr ela para fora aí não dá. Aí, fiquei ouvindo aquele negócio, falei, que esquisito, né? Mas está tão desequilibrado. Como é que eu deixei isso aí passar? Não sei o quê. Aí eu fui ver. Claro, naquele semestre eu tinha 83 homens no coro e 17 meninas. Como é que se equilibra um coro desse? Aliás, é o contrário de todos os coros do mundo, né? Todo coro tem muito mais mulher do que homem. Esse eu tinha 83 a 17. Eu não podia mais, o cara está matriculado, é uma matéria. Então, são coisas do coro que a gente precisa levar em consideração. E, por fim, nessa nossa agenda de hoje, a contextualização, que é juntar tudo. Como é que a contextualização do coro na sociedade, como vocês já falaram, a contextualização do coro na comunidade onde eu estou, a qual eu pertenço, a continuação e a adaptação do repertório a esse tipo de a linguagem musical. Isso é uma coisa que há muito tempo eu acho que cada vez é mais forte e é uma coisa que eu às vezes encontro resistência das pessoas. Como é que você diz que o texto é mais importante? Nós somos músicos. A música é o que move as pessoas. A música é o mais importante. Vou voltar a falar. Isso é uma opinião pessoal que eu tenho desenvolvido há algum tempo que eu tenho percebido. O texto é mais importante de tudo. Eu estou trabalhando num artigo, vai ficar pronto aqui algumas semanas, cujo título é Essa Eu Não Canto. Você já ouviu isso de algum corista? Eu já ouvi muitas vezes. Acho que todo mundo, eventualmente, falou, essa eu não canto. Essa eu não canto. E é muito engraçado, porque é muito mais comum a gente ouvir isso de um corista do que de um instrumentista. O instrumentista, geralmente, botou na frente, ele toca. Há casos também onde isso não acontece, mas no coro, isso é uma coisa muito mais comum. Adivinha por que 99% das vezes um corista fala para o regente, essa, professor, essa eu não canto.
por causa da letra. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, na hora da gente conversar sobre coro de empresa, na hora de você conversar você vai apresentar um projeto para fazer um coro numa empresa, numa instituição, em algum outro lugar. Eu estou fazendo um desvio aqui, mas eu acho que é importante falar. A palavra-chave é o engajamento. Hoje em dia, todas as instituições procuram meios de motivar seus trabalhadores, seus colaboradores, quem está envolvido. Essa motivação, que vem em forma de prêmio e tudo mais, ela é fraca e ela é passageira. Você vai ter um concurso, quem vender mais vai ganhar um carro. Muito bem. Naquele ano todo mundo vendeu, ganhou-se o carro e aí todo mundo está desmotivado de novo. Essa é uma questão importante em todos os momentos. O que se busca hoje em dia, cada vez mais, principalmente na literatura do recursos humanos, é o engajamento, que é aquela motivação que vem de dentro, é o intrínseco. É o que a gente faz em coro. Cantor de coro é motivado por quê? Porque ele vai lá e ele vai dizer alguma coisa. Se ele não estiver motivado por dentro, ele não faz, ele não fala, ele não canta, ele não participa. Uma pessoa, para cantar um negócio, significa que ela está... Isso significa que ela está afirmando aquilo que ela canta. É diferente você cantar uma música de você ouvir uma música. Você pode até, senta aí que você vai ter que ouvir essa música 10 vezes. Você pode ouvir e desligar lá dentro. Agora, quando você fala, agora fique em pé e canta isso na frente dos outros. Isso denota uma certa propriedade sobre aquilo que você está cantando. E é por isso que chega uma hora que alguém fala, isso pode envolver questões políticas, questões sociais, questões religiosas, questões ideológicas. Se eu não acredito naquilo que eu estou cantando, não adianta que o teu cantor não vai cantar. Esse artigo que eu estou fazendo conta algumas histórias onde essa coisa aconteceu do eu não canto, e são muito curiosas, inclusive. Mas então, no repertório coral, vamos voltar agora. Repertório coral. Primeira coisa a ser analisada, o texto. Pode ser uma peça perfeita, linda, que caiba profundamente. Se na letra estiver uma frase que você sabe que o teu corista não vai cantar, não adianta. Ou que você não adianta. Essa é a questão mais importante. Aí eu botei aí começaram as minhas fotos. Eu, na semana passada, quando eu estava escrevendo essa palestra, fazendo essa apresentação, eu resolvi olhar um HD antigo que eu tinha de fotos aqui, né, lá em casa, e separar algumas fotos para ilustrar, para não ficar só esse negócio de palavra e lista, não sei o quê, na apresentação. E eu achei legal. Essas fotos que eu vou usar, muitas vezes elas dizem respeito ao som que a gente está falando. Às vezes não, às vezes estão aí só para ilustrar mesmo, para não ficar algum slide sem foto. Essa foto aí é um coro que eu tinha, regi durante muito tempo esse coro, e foi uma apresentação, essa aí, por acaso, é uma apresentação em São Paulo. Sabe o que tem em comum em todas essas fotos? A verdade. Olha para qualquer pessoa que está cantando isso aí. Me diz se alguém aí não acredita no que está cantando. Todo mundo tem uma felicidade de fazer um negócio. Todo mundo tem uma alegria. Não tem um papel na frente que ninguém está interessado em olhar para o papel. Todo mundo já aprendeu de cor o que tinha que aprender e está interessado em olhar para o público. E todo mundo cantando com intensidade, com uma vontade. Se tem nesse coro, um dia eu trouxesse uma música que o pessoal não acreditasse, adivinha o que ia fazer? Ninguém ia se engajar dessa maneira. Aliás, já aconteceu mais de uma vez de eu trazer... Teve um dia, inclusive, que eu fiquei até tarde da noite terminando um arranjo, achei o máximo o arranjo, tinha tudo a ver e tal, fiquei feliz da vida. Levei para lá, quando a gente começou a cantar, começaram a se olhar assim, de lado para o outro e tal, não sei o quê. No final, pô, Eduardo, isso aqui não, né? Brincadeira, a gente vai cantar essa palhaçada, não sei o quê, e não rolou, eu tirei. Levei... Por quê? Porque não adianta. Não adianta a gente fazer uma coisa que não esteja contextualizada com o grupo. Então, essas fotos são para dizer isso. Texto, num grupo seu, é o primeiro parâmetro. E essa escolha de texto vem quando o grupo acredita nas coisas. Não adianta fazer essa peça, nós vamos cantar porque eu quero. Acabou, nós estamos em 2020. Daqui para frente é diferente. Não, essa é uma coisa das mais importantes. Agora que eu estou vendo, tem uma foto só que eu apareço. Você viu qual é? Essa que está em cima, da direita, assim. Eu apareço só metade de costas no cantinho assim da foto. Está vendo lá? Eu estou com a camisa azul clara na frente da foto. Sabe por quê? Porque eu quase não ficava na frente desse coro.
a verdade era tanta, a vontade de fazer era tanta, que eu me sentia um entrave visual entre a plateia e o coro. Então, eu procurava sair, ficava só de canto aqui, dando uma dica ou outra, e deixava com que eles falassem mais com o público. Esse aí é outro. Aí vem umas coisas importantes que eu acho na hora da gente analisar o texto. Esse aí era um outro coro. Como você pode ver, era um coro de uma empresa que era o Sebrae do Rio de Janeiro, né? Não tem nem como não dizer diferente disso aí. E eu lembro desse, isso aí foi um uniforme que a gente usou uns 2 anos, e eu lembro muito bem de uma coisa engraçada. Tem uma moça aí que, pela ordem do negócio, ela virou travessão. Ela falou: pô, eu não tenho nem letra, eu sou travessão nessa formação aí. Mas, enfim, com esse coro eu aprendi muita coisa com relação ao texto, e principalmente esse jeito de analisar. Texto tem coisas que são importantes. Primeiro, significado. Cada texto tem um significado. Não adianta você querer... Tá vendo? Olha eu lá atrás, ó. O coro cantava sem regente, eu estou lá atrás, feliz da vida, cantando também, e todo mundo acreditando no que está fazendo. O significado do texto é mais importante. Ninguém vai cantar alguma coisa que não acredita. Segunda coisa, a qualidade literária. É muito comum e está muito comum na música popular, a qualidade literária péssima, né? A gente ouvir cada porcaria e tal. Custa a gente entender um pouquinho. Eu não estou falando aqui da qualidade literária no sentido da formalidade. Há textos que são formalmente bem feitos, mas há textos que são muito simples, são do cancioneiro popular, que são muito bem feitos também. A simplicidade, muitas vezes, da poesia popular vale e muito. 3. Prosódia. Prosódia é uma coisa importante. O que é prosódia? É a capacidade de determinado repertório, de determinada música, ter um encaixe entre letra e melodia. Um texto tem uma direção formal. Por exemplo, uma palavra tem sílabas tônicas e tem sílabas átonas. Mas uma frase também tem sílabas tônicas e sílabas átonas. Uma frase tem sempre uma sílaba mais importante, tem sempre uma direção mais importante. Então, essa frase precisa ser encaixada. Existem muitos exemplos de letras que não são encaixadas, mas tem uma que, na minha cabeça, é uma canção que é tão bonita e é estragada por isso. Tem uma canção, não lembro qual era o conjunto, era do Rock Brasil, anos 80, quando eu era garoto. Então, essa canção faz: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. É de um desses conjuntos de Brasília, se eu não me engano. Aí estava dizendo assim: o meu gosto viraria sal, alguma coisa viraria. E ele canta: nananana, viraria. A palavra não é virária, a palavra é viraria. Só essa questão atrapalha, isso é um problema grave de prosódia, que, na minha opinião, é quase sempre preguiça do compositor. Ele podia dar um jeito de encaixar esse texto de uma maneira melhor. Agora, a prosódia vira coisa fundamental também. Por quê? Porque quando a gente canta um negócio, a gente é muito privilegiado. O coro canta a letra. E a letra fala com o ouvinte. E quando a letra fala com o ouvinte de um jeito, numa língua, fala em português, fala em inglês, sei lá. E essa língua tem uma estrutura. A gente usar um repertório onde a estrutura musical briga com a estrutura do texto, está ruim, está tendo um esforço mais do que deveria. E, por último, a distribuição. Distribuição de letra, eu digo, tem a ver um pouco com textura, que a gente vai falar depois. Mas é o seguinte: cantor é uma coisa que a gente às vezes esquece. Cantor gosta de cantar. Ponto. É simples. E sabe o que significa, muitas vezes, para o cantor cantar? Letra. Texto. Esse coro que está aí, uma vez eu participei, o rapaz ainda nem está na foto, mas eu ouvi uma história muito bacana. Tem um arranjo, que ficou um arranjo muito famoso também, nos anos 90, de uma canção do Milton. É um menino, é um moleque, morando sempre no meu coração. É um arranjo que muita gente cantou. Aliás, tem muitos arranjos parecidos, inclusive, dessa canção. E muitos arranjos começavam assim, né? É uma introdução instrumental que tem na música e que muito arranjador botava isso para o coro cantar. Aí ficava todo mundo... Normal isso. E nesse coro a gente cantou esse arranjo. O baixo é quem fazia essa melodia. Quem começava era o baixo. O baixo começava essa melodia, tinha a música toda, todo mundo cantava e o baixo terminava. Muito bem.
Um dia um cara desse coro comentou, chegou e disse, que saco, detesto essa música, não sei o quê. Eu, por quê? Ah, porque a gente não canta? Como não canta, meu amigo? Você é do baixo, o baixo é quem começa e é quem termina, você canta o tempo inteiro. Não, a gente não canta, a gente só fica fazendo lá, lá, lá. Olha na cabeça dele. Cantar significava o quê? Cantar a letra, a melodia. Essa é a distribuição que eu estou falando. Quando se tem melodia, a melodia é a coisa mais importante desse aspecto. Então, tá aí. Texto. Primeira coisa para a gente analisar em repertório coral. Independente do compositor, da lista, do banco de dados onde ele está, do tipo de peça, da característica da peça, se tem instrumento, se não tem instrumento. Texto, o significado, a qualidade literária daquilo ali, a prosódia, o encaixe da prosódia e a distribuição por todo mundo. Porque, eventualmente, você não quer ouvir alguém dizer que não canta nada porque não tem letra. Isso é o principal. Segunda coisa, melodia. Peguei essa foto aí que passou naquele HD também. Isso aí é aí, em Vitória. Eu não me lembro qual é o nome, é numa igreja em Vitória, eu não me lembro qual é o nome da igreja. Isso foi nos anos 1990. Tem tempo aí. Se bobear, tem algum de vocês aí nessa... No Jardim Camburi, na Igreja Batista de Camburi. Então, Jardim Camburi. Se bobear, tem algum de vocês aí sentado nesse coro aí. Eu lembrei dessa foto por causa de melodia. Olha o tamanho desse coro. Olha a cabeçada de gente que tem aí. Aí o cara fala, Eduardo, vai lá, você rege o coro. Eduardo, eu tô aqui na frente, camisa listada, ó, na primeira. Rapaz, cabelo preto, hein, Paulo? E magro, e magrinho. Pode me ajudar? Que não está aparecendo para mim minha tela aqui, o que o Eduardo está colocando? Não? Não, agora apareceu só escrito que se zoom e apagou a sua imagem. Se alguém puder me ajudar, tudo bem, senão eu vou tentando aqui. O que eu podia fazer aqui, eu fiz, que eu fui botar na tela inteira, na apresentação inteira. Mesmo, eu acho. Às vezes atrasa um pouquinho, depois entra. Mas então, olha essa característica aí, olha o que está acontecendo aí. Alguém me falou, Eduardo, você quer vir aqui? Você vai reger um curso, você vai ensaiar, sei lá, um ensaio na sexta, um ensaio no sábado e vocês vão cantar no domingo. Cara, é uma roubada isso aí, né? É maior trabalho difícil isso aí para a gente fazer. Mas vamos embora. É jovem, tá, gosta de desafios, não sei o que, a gente vai lá e faz. Chega lá, você tem um coro desse tamanho. Qual é a primeira providência que você tem que imaginar? Primeiro, antes, você tem que imaginar esse negócio. Eu tenho pouco tempo para trabalhar, eu tenho um coro de um monte de gente que não se conhece, porém, eu tenho um coro de muita gente que tem uma habilidade com música, porque era provavelmente um encontro de regentes de coro. Vai ser muita gente que vai cantar junto. Olha quantas características envolveram a escolha do repertório, que não são características de lista, de escolha por compositor. E a primeira coisa que eu imaginei nesse dia aí foi o seguinte, tem que ter melodia para as pessoas cantarem. Então, a segunda análise nossa, olha, a primeira coisa que a gente falou, texto. A segunda coisa que a gente está falando é a melodia. Qual é a questão melódica? Qual é a importância da melodia aí? Primeiro, a gente vê o desenho. Pessoas têm... as melodias, quando são mais cantáveis, quando tem melhor capacidade de adaptação para as pessoas, são melodias cujo desenho é linear. Você vê, a voz humana tem facilidade com grau conjunto e tem facilidade com menores intervalos. Se a gente pega melodias que têm muitos intervalos, a gente pode ter algum problema com isso. É comum, às vezes, a gente ouvir arranjos arranjos que funcionam muito bem no total, principalmente arranjo jazzístico, de harmonia muito complicada. A gente vê assim as melodias, beleza, uma melodia numa voz está fluindo perfeitamente. E depois, para dar conta do acompanhamento jazzístico, não sei o que, as outras vozes vão pulando assim, ou então vão fazendo coisa muito cromática, vão fazendo coisas que não fazem muito sentido. Então, o sentido da melodia em todas as vozes é algo a gente analisar no repertório. E o tipo de linha que isso desenvolve. Depende da situação, é o contexto que determina essa história. Esse contexto aí, muita gente, pouco tempo, não nos conhecemos, vamos tentar fazer um negócio que dê mais capacidade melódica para todas as vozes.
Eu já não me lembro mais qual era o repertório que a gente estava fazendo nessa época, mas eu imagino que isso tenha essa... Se eu não me engano, não posso Foi aquele africano. Louvai ao Senhor o seu santo nome, aleluia. Gente, ele lembra. Nem eu lembrava também. Priscila não Viu era nem quando- nascida nessa época. Eu tinha uns 15 anos aí. Então, Eu estava lá também, lembro da música. olha aí, esse é um tipo de música que facilita. Olha a melodia. Eu tinha cabelo, na verdade, e eu era magro. Então, olha, vou passar aqui porque vocês vão começar a lembrar de coisas que às vezes não é bom lembrar, hein? Vamos para outro negócio. Então, falamos de texto, falamos de melodia. Outro parâmetro para a nossa análise é a textura. Textura é a coisa principal. E vou contar um segredo para você. Toda música que você olhar, coral, ela vai ter uma dessas 4 texturas. Ou ela é uma melodia acompanhada, em que o coro todo faz um negócio, tem uma melodia que faz, geralmente no soprano, faz a melodia principal e o coro faz o acompanhamento. Essa é muito comum em arranjos de música popular, onde o arranjador gosta de botar a linha do baixo imitando o baixo, a linha do soprano cantando a melodia e o resto fazendo enchimento. Aí fica a linha do soprano sempre cantando a melodia, a linha do baixo sempre cantando tum, 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 e o coro e o tenor com o contralto ficam fazendo lá, lá. Isso é fácil você arrumar um acorde nesse negócio, só que é chato, né? Então é uma coisa que você tem que ver na melodia. Segundo, polifonia. Polifonia mais típica que a gente vê é a polifonia imitativa, não é? Cânone, fuga, isso é um tipo de textura diferente. Ela é um tipo de textura que engana a gente. Tem muita gente que pensa assim, estou começando um coro agora, vou botar logo um cânone para poder ser fácil para todo mundo. Engano, hein? O cânone, às vezes, é de difícil aprendizado para um coro iniciante. Olha, eu sempre pensando em tipo de repertório com relação ao tipo de coro. Homofonia é aquela do hino, né? Aquele que todo mundo canta melodias diferentes, porém articuladas na mesma hora, na mesma forma. E monofonia é o famoso uníssono. Toda peça tem texturas diferentes, 90% delas tem mais de uma textura em momentos diferentes da peça. Importante para a gente é entender isso aí de acordo com o nosso coro. Então, o que a gente está fazendo aqui? De novo, eu não estou dando para vocês uma lista de repertório. Existe essa peça, existe aquela peça. O que existe, o que não existe, você consegue ver sozinho muito mais fácil. Eu estou tentando facilitar e organizar uma forma da gente olhar esse repertório por partes, por aspectos musicais diferentes e poder, então, contextualizar o repertório que a gente está olhando com o coro que a gente tem, para entender o que pode ser melhor, o que pode ser pior, mais rápido ou mais lento, mais fácil ou mais difícil. Harmonia. Harmonia tem uma questão muito importante, que é o sistema harmônico. No nosso caso, a gente vai olhar sistema harmônico só duas possibilidades. Ou a gente canta música que é tonal, ou a gente canta música que é modal. Tem outro. O sistema tonal é um sistema que começa a ser difundido no período barroco, ou só nós estamos falando do século XVII para o século XVIII, e só no início do século XVIII ele é finalmente codificado. O livro Tratado de Harmonia Tonal é um livro do século XVIII, 1722. O camarada chamado Rameau, Jean-Philippe Rameau, compositor francês, escreve esse livro, Tratado de Harmonia Tonal. Alguém aí sabe qual é a principal premissa do sistema tonal? Eu vou falar. Você está num lugar que é a tônica, vai para um lugar que é a dominante e volta para um lugar que é a tônica. Ninguém fica tranquilo quando ouve uma música que começa na tônica, vai para a dominante e termina. Fica todo mundo nervoso. O público não sabe nem por quê, mas ele fica nervoso, porque falta para a gente o sentido de resolução, que é voltar para a tônica. Essa é a ideia número 2 que está aí, do sentido de tensão e repouso. Há outras possibilidades, viu? Esse jeito do sistema tonal de fazer repouso, tensão e repouso, ele acontece de formas diferentes em outros tipos de repertório. Você quer ver um exemplo? O mantra indiano. Qual é a base do mantra indiano? É a repetição. É um troço que se repete, 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 repete. Repete tanto que essa tensão e repouso do sistema tonal se dissolve. Ela fica de um outro jeito. A gente perde um pouco esse sentido de organização que a gente tem na cabeça. Como é que eu sei disso aí? Tem que analisar o teu repertório. Para onde ele vai?
Isso não acontece. Essa música que o Paulo lembrou, por exemplo, é uma música modal. A música modal não tem essa característica de dominante tônica, mas cabe a nós entender aonde é o clímax dessa história. Isso, para a gente, é fundamental. Aonde essa música começa aqui, para onde ela vai e depois para onde ela volta. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você. Tem um camarada que chama Sid Fields, S-I-D, Sid Fields. O livro dele é o livro sagrado de quem escreve filme em Hollywood. Todo roteirista de filme da Sessão da Tarde que você vê é Sid Fields, é baseado em Sid Fields. E esse cara fala isso. Você tem que ter muito definido o teu começo, o clímax da história e o final da história. Claro que ele mostra ainda outros momentos, mas por que ele fala isso? E por que a gente vê um filme na Sessão da Tarde e você sabe mais ou menos até o que vai acontecer no filme? Porque nós, seres humanos, organizamos a informação que a gente recebe de uma maneira organizada. E essa maneira, essa narrativa tem um início, um clímax, um início, uma tensão, um clímax e um final, um repouso. Curiosamente, lá no livro do Fields, quando eles organizam roteiros de cinema, esse pedacinho final chama coda também. E aí é uma outra história a gente fazer esse tipo de análise. Mas isso é uma coisa importante. E, por fim, a gente está acostumado a ouvir que dissonância é coisa que você só usa com coros mais desenvolvidos, com coros mais experientes. Aí vão poder cantar dissonância. Depois de muitos anos de experiência cantando, fazendo coros com quem nunca cantou em coro antes, eu posso dizer uma coisa para você. Isso é uma mentira. Dissonância é difícil só para quem ouviu falar que dissonância é difícil. Para quem nunca ouviu falar que era difícil, eles cantam e falam, estou cantando aí, qual é o problema? Então, a gente, às vezes, atrapalha um pouco a história. Falamos de texto, análise de texto, repertório. Como é que a gente escolhe repertório? Primeira coisa, vamos fazer uma recapitulação até aqui. Primeira coisa, não adianta mais você fazer uma palestra sobre onde achar repertório, porque isso é fácil. O que a gente precisa fazer é escolher, ter elementos para a escolha de repertório. Esse primeiro elemento é o texto. Por essas razões que a gente já falou, é mais importante que tudo, é o texto. Segundo, falamos em melodia. Coro, todo corista gosta de cantar. E corista que canta o quê? Melodia, não tem jeito. Terceiro, qual foi o terceiro? Foi textura, né? Textura, as 4 texturas que a gente viu por aquelas razões. Harmonia. O porquê a harmonia é importante? Entender o movimento entre tensão e repouso e, principalmente, ver a questão de dissonâncias, como é que elas aparecem. Dissonância é bom, né? Dissonância dá sempre um sabor bom, mais agradável, é mais temperado. Próximo, ritmo. Isso aí é um parecido com esse coro aí de Vitória. Isso aí foi no Sesc de São Paulo, Sesc de Santo André. Cabeçada, todo no coro, junto todo mundo, vamos cantar junto. Ritmo. Como é que você pensa em ritmo? Tem 4 padrões para você analisar o seu ritmo. Todo ritmo é um pulso, certo? Todo ritmo é um pulso. Até o seu coração tem um pulso. Todo mundo tem pulso. Tudo é um pulso. Segundo, esse pulso tem um andamento. Tem jeito. Tem que ter um andamento. O ritmo de qualquer música é formado por padrões que acontecem em cima de um pulso que tem um andamento. Exemplo. Se eu tirar a melodia, a música fica assim. O que é isso? É um padrão que acontece em cima desse pulso, dentro desse andamento. Identifica isso. Muito repetitivo, muito regular ou é irregular? O que é fermata? Eu botei aí porque é quase que uma exceção. Fermata na verdade, fermata significa parada em italiano. Então, uma fermata é quando tudo isso aí em cima parou. Parou mesmo. Fermata é quando o pulso para. Essas são as análises que a gente precisa fazer. Olhar o ritmo sob Olhando por esses aspectos, a gente está fazendo uma radiografia de determinada peça do repertório que a gente escolheu para ver, para analisar, e a gente vai ver se continua ou não com essa contextualização. Tessitura.
Tem professor, eu uso esse nome de uma maneira muito generalista, e eu entendo isso e não ligo para isso também. Se você for conversar com professores de canto, a ideia é extensão é uma coisa, tessitura é outra coisa. A tessitura envolve altura, envolve brilho, envolve projeção, envolve uma porção de coisas diferentes de extensão. Quando a gente está analisando uma peça coral, eu acho que, na verdade, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa que um professor de canto está falando. Então, voz de cabeça e voz de peito. Essa é uma questão que, se você conversar com um cantor lírico, ele tem ou ela tem uma percepção. Se você conversar com alguém que não sabe o que é isso, a pessoa tem outra percepção. E, dependendo da pessoa, tem até uma percepção um pouco equivocada dessa questão. Voz de cabeça tem uma grande vantagem. Qual é? Projeção. Quem sabe usar a voz de cabeça e juntá-la com a sua voz de peito, tem uma grande possibilidade de aumentar a sua tessitura, aumentar a sua extensão e de ter uma possibilidade de projeção vocal. Isso é legal. Porém, voz de cabeça tem uma coisa mais difícil com relação à voz de peito. Sabe o que é? Inteligibilidade. Quando nós conversamos com alguém, eu estou falando agora com vocês, eu estou usando voz de peito. Se eu for usar voz de cabeça, o jeito de eu falar vai começar a ficar mais difícil de você entender, porque eu tenho maior dificuldade de articulação. Então, essa é uma questão. Então, essa tessitura lida com essas duas coisas? Segundo, essa tessitura vai causar tensão no meu grupo? E há algum caso particular? Não sei quem já teve senhoras fumantes nos seus coros. Se você tem alguma senhora fumante, na verdade, a tendência é que a voz dela seja muito grave. Vai pro tenor, cara, não tem o menor problema com essa história. Mas são casos particulares que acontecem. Alguém que tem voz muito aguda, voz extremamente grave, assim por diante. Essa ideia, essa foto aí, fala um pouco de tessitura. Por quê? Isso aí é lá na Unirio. Essas meninas eram meninas da classe de canto coral que, no final do semestre, resolveram fazer uma gravação. Então, a gravação, o arranjo, eu escrevi um arranjo para elas cantarem, e o arranjo, obviamente, teve que respeitar questões de tessitura. Por dois motivos. Primeiro, a Unirio, o pessoal do canto coral nesse semestre era quase todo da música popular, do curso de música popular. Então, o cantor de música popular tem uma abordagem com a ideia da tessitura muito particular. Segundo, eram poucas meninas. Essa aí era um naipe, não lembro se era mezzo, soprano, não, mezzo ou contralto, esse naipe aí. Então, a gente lidava com a tessitura de uma maneira particular. Vamos lá. Acompanhamento. Acompanhamento é uma coisa muito importante na hora da gente entender o nosso repertório. Tem acompanhamento ou não tem acompanhamento? Você vai colocar ou não vai colocar? Vale alguma coisa ou não vale? E, principalmente, para que serve? Aí eu coloquei uma foto da Estela, porque a Estela e eu temos uma longa vida juntos, trabalhando. Ela sempre tocou muito bem e tal. E a gente sempre fizemos tínhamos uma interação muito forte, até hoje, quando a gente trabalha junto nisso aí. E esses dois outros grupos são dois grupos que tocavam quando acompanhavam coros que eu tinha, coro de empresa. Você vê que a camiseta de um é até parecido com aquele concerto, deve ser até no mesmo. Esse menino que está na foto do meio, do violão preto, hoje ele mudou para a Alemanha, regente coral em Frankfurt. Ele toca pouco agora, mas ele tem um trabalho, uma carreira super bonita de regência. Acompanhamento, vale a pena? Não vale a pena? Acompanhamento pode fazer o que com relação ao que você tá trabalhando no repertório? Idealmente, acompanhamento é para acompanhar, não é para tocar o repertório junto com você. Mas tem determinadas peças onde isso é feito. Por que é feito? Como é que a gente trabalha isso aí? Vamos fazer exemplos? Vamos fazer o seguinte. Esse aqui é um exemplo. Vou tocar e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos ver se todo mundo ouve aí. Ouve aí? Está ouvindo? Parece que você está ouvindo. Está ouvindo não? Só Paulo que ouve? Todo mundo está ouvindo, pessoal? Eu quero saber se eu posso continuar. Tá funcionando para todo mundo? Isso é importante. Eu
Vamos lá. Sim. Tá bom, legal. Vou continuar então. Essa é uma peça que chama Cana-Fita. Eu escrevi essa peça para esse coro aí. Esse coro chama Atlanta Young Singers. É um coro juvenil de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. A regente conversou comigo, pediu que eu fizesse uma peça que tivesse, relembrasse o Brasil e tudo mais, que fosse a 4 vozes. Então, fiz essa peça. A melodia é uma melodia curtíssima, tirada do livro do Mário de Andrade, Ensaio sobre a Música Brasileira. É uma canção folclórica, muito curta, acho que é de Alagoas. Vamos ouvir um pouquinho disso aí. Muito bem. Vamos analisar essa peça. Ela tem um contexto. Essa peça foi cantada por foi feita para um coro americano. Primeira coisa importante, o texto. O texto em português, para ser cantado por quem não é brasileiro, tem que ser curto. Eu aplantei cana na resta do sol, para nascer melhor, nasceu a cana-fita, a usando a pita, cana nas esteiras, açúcar de primeira, tem a cor bonita. Acabou. Não pode ter mais do que isso. São 6 frases. Era um coro experiente, pode cantar 4 vozes. Então, o texto está. Ritmo. O ritmo é todo regular. O pulso é regular, mas os padrões vão sendo irregulares. A tessitura. Você acha que essa tessitura eu me preocupei em fazer bem curtinha ou não? É voz infantil, não pode ter muito grave. Mas o agudo, vamos até o Lá 4, que não tem problema nenhum. E a textura? Você notou que aí tem uníssono, aí tem melodia acompanhada e aí tem polifonia? Tudo isso tem relação com o contexto desse grupo. Essa é a jogada da gente entender o repertório. Nesse caso agora, eu estou conversando sobre do ponto de vista do compositor. Mas, nesse aspecto, é o mesmo ponto de vista do regente. O compositor criou uma peça que está dentro de características assim. O regente pode analisar uma peça pelas mesmas características. Isso vai deixar de fora a ideia assim, gosto ou não gosto. Claro que isso importa, mas não pode ser o seu único parâmetro de análise. Importa, mas vamos embora. Como ela é organizada. Isso cabe no meu coro, isso não cabe no meu coro. Essa análise que é importante. Vamos ouvir outra. Eu separei três arranjos que eu fiz. A primeira peça foi todos os arranjos, né? Alguns de canção popular, alguns de canção folclórica. Essa foi outra peça feita para esse coro aí. Foi um arranjo feito para esse coro aí.
Esse coro, vocês podem perceber, é um coro misto e tem uma característica marcante, que é um coro que canta com cena, né? Eles não cantam parados e tem sempre, tudo que eles fazem é uma contação de história. Esse arranjo que eu vou mostrar para vocês ele foi cantado, ele foi encomendado pelo coro, feito de acordo com as regras do coro, e foi cantado quando eles fizeram o tema do disco, eles montaram o disco do Baden Powell chamado Afro Sambas. Amei demais o que eu sofri por causa do amor. Ninguém sofreu, eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Mais do que eu, porque eu amei se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, se não tivesse chorar, se não tivesse o amor. Melhor era tudo se acabar. Eu amei tanto, eu amei demais, demais eu amei. Eu sou amor, ninguém sofreu. Eu chorei, ai que tanto eu chorei demais. Eu perdi minha paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar, tudo se acabasse. Tudo se acabar. Não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, se não tivesse o sofrer, se não tivesse o chorar, tudo se acabar. Algumas coisas para a gente notar. Primeiro, você notou que tem um solo longo no início? Esse solo longo no início tem um motivo. É um coro cênico. Esse coro cênico tem como objetivo fazer cenas. Então, eles me pedem, faça um solo no começo, porque é o lugar de mudar de uma cena para outra. Tem uma pessoa só. No final, não passamos no final, mas tem que ter sempre uma repetição para poder mudar de cena também. É um coro experiente. Esse é o contexto do coro. Qual é a textura que eu usei aqui? Tem textura homofônica, tem textura de melodia acompanhada, e lá no meio, esse último pedaço que a gente ouviu, tem uma textura de polifonia. O coro pode fazer isso, tem essas possibilidades, tem imitações acontecendo. Tessitura. Baixos não pode descer do Fá1 e o soprano até o Lá4. Tudo isso está organizado de acordo com o melhor funcionamento para esse coro. Qual é a forma? A forma é exatamente a forma do disco do Baden Powell. Tem duas seções que vão se intercalando. Harmonia. Posso usar dissonâncias nessa harmonia? Posso.
porque essa harmonia, o coro aguenta fazer essa história. E aqui já tem um aspecto diferente. Eu não sei se você notou, mas eu tive uma preocupação com dinâmica. Tem um pedaço lá no meio, começa pianinho, vai crescendo, crescendo, é um longo crescendo, que o coro consegue organizar também. Então, o que eu estou falando? São repertórios diferentes que usam características musicais, que usam de forma diferente as mesmas estruturas musicais. Não tem não tem como fugir disso quando a gente está falando de música coral. Último exemplo. Essa aí é engraçada. Tem alguém aí que você conhece, além de mim? Tem alguém que você conhece nessa foto aí? Tem, né? É o Martinho da Vila, está ali no meio. Que história foi essa? O Martinho da Vila, por acaso, cantava tenor no meu coro? Não. Mas esse aí era um trabalho que eu tinha acabado de começar numa empresa. Eu acabei de começar esse trabalho. E, por sorte, essa empresa era uma empresa sensacional, porque existe esse coro até hoje. Porque o diretor executivo de todo, o cara mais temido, que mandava mais, que tinha mais tinta na caneta da empresa toda, era um pianista amador e adorava esse negócio de música. Adorava tanto que o projeto começou assim, 6 meses depois desse... O projeto começou com essa turma que nunca tinha cantado antes na vida. 6 meses depois, o diretor me chama na sala dele e fala: maestro, vamos fazer um CD com o coro. Eu falei: meu Deus do céu, o cara não sabe nem cantar nada ainda. Como é que eu vou gravar um CD inteiro? E ele ainda falou assim: e o solista vai ser o Martinho da Vila. Eu falei: ah, tá bom. Agora eu vou ligar para o Martinho da Vila e falar: vem aí fazer um solo aí no meu disco. Resultado, o Martinho da Vila estava sendo contratado por aquela empresa por causa de uma música que ele tinha feito. A música tinha que entrar. Veja a minha situação. Fazer um disco é aquele negócio que você grava e fica para sempre. Um pessoal que mal se juntou para cantar, que não tem a mínima ideia de voz de cabeça, não tem nada e tal. Aí, a gente tem que se virar e organizar da forma que melhor cabe. Já disse o contexto para vocês. A textura que a gente usou aí foi uma textura quase sempre homofônica. Todo mundo junto. A tessitura foi o mais estreita possível e, principalmente, grave. Essa turma toda não tem a capacidade ainda de lidar com a sua voz de cabeça de uma maneira natural. E claro que teve que ter um acompanhamento para tudo isso andar junto. Vamos ouvir um pouquinho. Segure tudo que for conquistado. Segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado. Segure a menina, rapaz. Segure tudo que for conquistado. Segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado. Segure a menina, rapaz. Assegure o amor sem despedida, Dando amor e lealdade, pra não terminar a vida no tal do bloco da saudade. Assegure o pão de cada dia, trabalhando com vontade. segura, segura, segura e não larga essa tal felicidade. Avareza é um defeito, você nunca foi assim, assim. Eu também tenho direito de tocar meu tamborim. Avareza é um defeito, você nunca foi assim, Assim, eu também tenho direito. de tocar meu tamborim. Segure tudo que for conquistado. Segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado. Segure a menina, rapaz. Segure tudo que for conquistado. Você percebe como essas meninas, os meninos do coro, todos eles, em 3 vozes, têm voz de sambista carioca. Todo mundo nessa turma tem voz de sambista aqui do Rio de Janeiro. O que eu quero? É o contexto. Vou fazer o quê? Vou colocar Aleluia de Thompson para a gente cantar? Eu vou colocar um trecho do Messias? É uma questão de contexto nessa situação. Então, em 3 vozes, muito homofônico, às vezes no início, e tal, para fazer funcionar. Isso é uma coisa engraçada. Tá vendo? Tem duas moças com papel na mão aí nessa foto. Não era partitura, não. Adivinha o que era? Era para pedir autógrafo, porque ele estava lá no estúdio com a gente. Então, todo mundo queria essa mesma linha. Vamos lá, vamos para frente. Agora, outros exemplos. São 3. Esses 3 exemplos, eu queria organizar agora com vocês. Pega um lápis aí e vamos tentar fazer esse exercício. Não precisa falar no microfone, não. Mas vamos tentar entender o seguinte. Harmonia, textura, tessitura, texto, melodia, forma. As coisas que a gente viu até agora.
Nós vamos ouvir 3 exemplos. O primeiro é esse aqui. Muito bem. Onde você imagina, se você quiser ouvir essa música ao vivo, você imagina que você vai para a quadra de samba, você vai para a boate ou você vai para a sala de concertos? Provavelmente para a sala de concertos, né? Como é que você imagina que as pessoas vão estar vestidas? Geralmente elegantes, às vezes até com tendência de ser roupa preta e assim por diante. Quais são as características? Sala de concertos, seriedade, roupa preta. E a plateia? Se for quem pode, mais jovenzinhos ou mais, assim, da minha idade para cima? Acho que esse segundo, né? Ou então alunos de música ou parentes das pessoas que estão no coro, que essa geralmente é uma boa plateia para a gente. A gente consegue encher salas de plateia só de parentes. Então tá aí. Essa peça é de um compositor renascentista chamado Claude Debussy, em francês. É uma peça que fala: enquanto eu viver, eu vou amar você. Olha que beleza. É uma canção de amor. Ela é uma canção com que características? Vamos lá. É uma peça que tem uma harmonia. Não é uma harmonia tonal, porque não é a época da tonalidade ainda, mas é parecido. Tem um quinto primeiro ali. É uma forma que repete muitas vezes a frase. A textura é homofônica. Você notou que todo mundo está cantando junto ao mesmo tempo? O texto é em francês, fala de amor. A melodia, simples, arcada, é linear. Essa é uma peça com essas características. Vamos ouvir a segunda. Essa segunda você tem que prestar bastante atenção, que eles gravaram essa música do lado da frigideira. Vamos lá. Canta, canta uma esperança. Canta, canta uma alegria. Canta mais. Revirando a noite, revelando o dia. Noite, dia, noite, dia. Canta. Música tonal, com uma textura polifônica. Você notou como esse troço é complicado de escrever? Uma beleza, um artesanato composicional que tem aí impressionante. Tessitura mais alargada do que a gente viu anteriormente, acordes, harmonia mais tonal, mais detalhada, digamos, mais definida, e uma fuga. Só que essa fuga, adivinha de quem é? Essa música? Chico Buarque. Então, alguém fez um arranjo de uma canção do Chico Buarque. Olha que engraçado. O Sermici, todo mundo em sua cabeça tem o seguinte: é música erudita. O Chico Buarque, todo mundo sabe que é música popular. E aí a gente tratou essas duas músicas. O Chico Buarque foi tratado de uma maneira muito mais complexa musicalmente, em termos de construção, do que o Sermici. Então, essa ideia toda que eu estou falando aqui, de lidar com repertório, independe do tipo de repertório. Todo repertório tem um jeito de ser escrito, seja na canção popular, seja no arranjo, ou seja em outra
Isso aí. Em outro estilo. Ouça isso aqui. Eita. Espera aí. É que está todo mundo na frente. Vou mudar aqui só para poder tocar esse último aqui. Ó. Ah, agora sim. Esse é um outro exemplo. Ué? E esse aqui dançou. Não sei o que aconteceu. Bom, infelizmente esse último exemplo não vai ficar na nossa. Estou chateado agora, mas tudo bem. A gente vai para outras possibilidades. Mas temos um problema. E o nosso problema chama-se 2020. 2020 é terrível. Porque o 2020 fez com que todas essas coisas que a gente fazia aí, não dá saudade de fazer isso aí com seu coro? Todas essas coisas que a gente fazia aí começassem a ser proibidas. E 2020 trouxe um novo âmbito para o que a gente faz. Trouxe novas possibilidades. Que possibilidades são essas? Essas são questões fundamentais que todo regente coral precisa pensar hoje. A gente vai ter um mundo coral diferente em 2021 do que era em 2019. E eu acho curioso essas duas datas, 2019 para 2021. Por quê? A gente está, nesses 2 anos, amplificando a diferença do século XIX para o século XXI, em um espaço muito curto de tempo. Quais foram as questões principais que afetaram a música coral? Isolamento físico. Pense, isolamento físico é junção, aglomeração física, aglomeração de pessoas é a razão da existência da música coral. E, de repente, agora a gente se vê obrigado a estar isolado. A segunda coisa, a mediação. A música coral hoje é feita através de equipamentos, através de computador, de earphone, de mouse, de celular. Isso cria um problema para a gente, porque a relação sonora entre os cantores e o regente, e entre os cantores, o regente e o público, mudou. A gente tem agora, o nosso som passa por uma porção de lugares antes de chegar no ouvido de alguém. E o terceiro, famoso já, é a moça que ficou mais famosa no ano 2020, essa dona Latência, que todo mundo lutando contra ela, já estão começando a fazer melhorias nesse sentido, mas tem essa questão de você não conseguir falar e o seu som chegar ao mesmo tempo. Então, veja bem, em 2020, a análise de repertório é muito particular. E ela é ainda mais distante da ideia de listas de compositores e obras que eu falei lá no começo. Hoje em dia, em 2020, todos esses elementos, harmonia, textura, tessitura, texto, melodia, forma, articulação, ritmo, tudo que a gente falou, são mais fundamentais ainda. Porque determinadas peças vão funcionar ou não vão funcionar, não só por causa do contexto do coro, puramente. O contexto do teu coro hoje é ligado ao contexto da pandemia. Eu estou só esperando, muitos colegas já falaram isso para mim, eu estou só esperando acabar essa loucura toda, ter vacina, para eu poder voltar tudo ao normal e fazer meus ensaios como era, das minhas aulas como eram. Olha, eu vou partilhar com vocês, eu vou compartilhar uma opinião muito pessoal. Não vamos nunca mais voltar ao que era antes. Daqui para frente, a gente vive um outro mundo. Esse outro mundo coral que a gente vai viver é informado por tudo que aconteceu em 2020.
Eu não estou dizendo que nunca mais cantaremos na mesma sala e que nunca mais teremos público. Não é isso. Eu estou dizendo que tudo que aconteceu agora será fundamental para informar as coisas que a gente vai fazer daqui para frente. Só um minutinho, por favor. Deu jeito. Tudo que a gente fez até agora vai informar as coisas que vamos fazer daqui para frente. Vou te dar um exemplo. Você acha que daqui para frente os seus concertos, mesmo que sejam concertos ao vivo, não vão ter um aspecto de transmissão? Não vai ter alguém querendo fazer a transmissão desse concerto, como tudo que a gente fez com a cultura da live? Você acha que a organização do tempo num ensaio nosso não será diferente? Você acha que a motivação do cantor não será diferente? O isolamento físico faz com que o que acontece agora... Você pode estar ouvindo a minha conversa aqui, mas você pode estar com outra telinha aberta em outro negócio aí. É normal. A gente hoje tem esse problema, essa questão de motivação, de foco de atenção. Tudo isso vai afetar o tipo de música. A mediação é fundamental também. Você anotou que quando você ouve o som no headphone ou quando você ouve o som no computador, a dinâmica é prejudicada? Você não consegue direito ouvir o que é muito pianinho e o que é muito forte, porque há uma compressão nessa sonoridade toda. A questão da organização do ensaio e do ritmo também, tudo isso causa uma interferência na hora da gente escolher repertório. Vamos voltar lá para aquele tipo de... naquela lista, eu com minhas listas, naquelas questões que a gente falou aqui. Harmonia, textura, tessitura, texto, melodia, forma e dinâmica. Olha quanta coisa nessa análise precisa entrar na nossa consideração. Dinâmica. Vou dar um exemplo. No ano passado, em julho, um rapaz me procurou. Esse rapaz ia fazer um grande coro de Natal no centro da cidade. Desses coros que a gente faz, põe tablado, não sei o quê, tinha 500 pessoas, 1000 pessoas, não sei o quê, na escadaria da Câmara Municipal, iam fazer um concerto lá na rua. E ele estava preocupadíssimo, porque ele ia preparar o coro e ele estava me dizendo assim, mas olha só, eu estou preocupado que a partitura que eu recebi é muito detalhe. Tem coisas que são pianíssimas, tem coisas que são fortíssimas, tem muito detalhe de dinâmica, tem muito detalhe de articulação e tal. Eu perguntei para ele, vai ser aonde? Vai ser na rua. Você vai ter uma orquestra? Não, vai ser tudo com playback. Vai ser amplificado? Vai. Falei, meu amigo, esquece esse negócio de dinâmica, porque por mais que você tenha isso tudo preparado aí, naquela situação não vai soar. Então é uma questão de organização de características musicais. A mesma coisa acontece no computador. Se é uma música que vai ter características de transmissão, a referência de dinâmica é diferente para a gente, porque a gente passa a ser mediado por outros equipamentos. Forma. Você já notou que tempo online é diferente do tempo real? Para você fazer uma coisa e prestar atenção durante 3 minutos online é uma dificuldade. A gente dá aulas de 50 minutos. Já experimentou dar uma aula de 2 horas online? É um absurdo, é difícil concentrar você, é difícil concentrar aluno, é difícil concentrar tudo. Então, a forma está sendo interferida por aquilo que a gente está fazendo em 2020. Você acha que depois tem a vacina, todo mundo volta em 2021, todo mundo cantando alegremente na sua sala de ensaio. Como é que a relação do tempo dessa pessoa está agora? Foi influenciada pelo que está acontecendo agora. E isso influencia o ensaio, influencia a escolha de repertório. A mesma coisa acontece com a melodia, com as características cantáveis que existem numa determinada melodia. Já pensou, depois de 2020, aquele camarada lá do Corpo do Sebrae que me falou que não gostava da música, porque a música ele não cantava nunca? Aquele cara lá, em 2021, ele vai estar mais chato ainda. Se ele ficar 2 segundos sem cantar alguma coisa, ele já vem reclamar, porque a relação de tempo dele hoje está diferente. Aquele cara lá não era privilégio meu, não, viu, ter chato no coro. É todo mundo. Todo mundo tem gente que mostra todas as suas questões. O texto ainda principal, todo mundo agora, com o 2020, a gente passou a proclamar o texto que a gente canta para todo mundo no mundo vê a gente cantando as coisas que a gente canta. E a noção de tensão e repouso acontece a mesma coisa. Então, meus amigos, a ideia de repertório coral está em franco processo de mudança.
O que cabe a nós é ter a consciência da capacidade que a gente tem de organização desse material e das peças construtoras desse tipo de material. Essas são questões que sempre apareceram para a gente e eu queria destruí-las com vocês. Primeira coisa, isso eu ouvi recentemente. Há uma hierarquia no canto coral. No topo, eu vi com essas palavras. No topo da pirâmide há os coros profissionais. Depois vem coros semiprofissionais. Depois vem coros de universidades. Depois não sei o quê, depois não sei o quê. Eu fiquei espantado com isso. Porque isso é de um preconceito tamanho, essa ideia de hierarquia. Como eu estou falando para vocês, coro é coro. Qualquer coro é coro, é gente junta cantando. Cabe a nós ter a capacidade de escolher o melhor repertório para esse coro. E isso é feito baseado em parâmetros musicais de linguagem. Não é feito baseado em gosto e nem em hierarquia. Há coro profissional que recebe dinheiro para cantar, que pode cantar muito pior do que um coro todo animado, como esse da foto aí, por exemplo. Há questões diferentes. Eu já tive já passei por isso, de contratar um coro profissional para cantar um concerto. Eu tinha que apresentar um concerto, então eu contratei para eles serem um coro exemplo. E foi uma tragédia, porque era completamente diferente a ideia que se tinha, que se queria. Um dia eu conto essa história mais a fundo. Segunda coisa, que a gente tem que parar de pensar e de usar essa expressão. Isso é uma expressão que vem de alguns anos, todo mundo fala isso. Ah, mas o coro que lê, o coro que não lê. Não tem negócio de coro que lê, coro que não lê. É bom ler partitura? Claro que é. É uma questão de empoderamento. É uma questão do camarada poder ser alfabetizado. É mais uma língua que ele fala, digamos assim. Mas o fato de um corista não ler, de um coro não ter essa habilidade, faz desse coro um coro melhor ou pior? Não tem nada a ver com isso. É outra questão. Um coro pode ser muito bom se você olhar as características musicais e se principalmente você entender que até 2019 era uma coisa, de 2021 para frente é outra coisa, na hora de olhar essas características musicais, como eu acabei de mostrar. O que vale é a relação com o público, como está aí. Mas a relação com o público também está diferente. O público hoje pode estar em casa, deitado na cama, sem camisa, só vendo você no celular. Entendeu? É outra história. A gente precisa levar isso em consideração. Alguém já ouviu falar na cadeia produtiva da música? Cadeia produtiva da música é um jeito que o pessoal do mundo dos negócios, da chamada economia criativa, lida com música. A maneira mais tradicional, que já é muito questionada, é onde numa ponta está a produção e na outra ponta está o consumo. Em música, a produção é quem faz o som e o consumo é quem ouve o som. Olha essa foto. Vê se alguém está com cara de só produtor aí. Ninguém dessa... Isso é um coro de empresa. Ninguém dessa foto recebe para cantar. Ao contrário, tem que ficar depois do horário para poder ensaiar. Olha a cara de felicidade. Olha a verdade, olha a alegria que tem. Você vai dizer que isso aí, esses aí são simplesmente produtores de música? Não, eles são consumidores. Só que o jeito deles consumir, deles aproveitarem dessa cadeia produtiva, é fazendo som, é cantando. Não é necessariamente ouvindo. Precisamos de clareza de objetivo. O que a gente quer especificamente com o nosso coro? E entenda, é importante a gente ouvir tudo de todo mundo, todas as ideias, mas cada coro é um caso particular. Então, entenda o seu grupo e as coisas que podem funcionar melhor ou não. E, por fim, cuidado com definições muito precisas. A voz tem que ser desse jeito, o coro tem que ser desse jeito, a projeção tem que ser daquele jeito, não sei o quê. Isso é perigoso, porque cada coro é um coro. É claro que existem parâmetros e você precisa ser sensível para esses parâmetros de saúde, de tensão, de questões psicológicas, de questões sociais. Tudo tem parâmetros. Existe bom senso, existe parâmetros. Daí a dizer que a voz tem que ser desse jeito é complicado. Sabe que uma vez eu li um livro
na época do canto, um livro que tratava da época do canto orfeônico no Brasil, na década de 1960. O autor falava, inclusive, qual deveria ser a posição correta dos joelhos de cada cantor na sala de aula, para poder cantar bem. Entende o que eu estou falando? Da falta de clareza nas definições dos objetivos que a gente tem. Então, por que a gente tem uma atividade que é absolutamente distinta de um coro para outro? A gente tem a obrigação de procurar cada vez mais informações de todos os lados. Porque, inclusive, sobre análise de repertório. Não adianta eu falar, eu gosto desse repertório, existe isso aqui. Calma, como ele é construído, cabe no meu coro ou não, como ele é contextualizado. Isso é uma coisa mais importante quando a gente pensa nisso. Aí eu cheguei no nosso último slide, que eu gosto muito dessa foto, é do coro do Sebrae, era do Rio, e é exatamente o que eu acho que deve ser o grande fator unificador dessa atividade que a gente tem. Olha a cara dessa menina. Ela não está curtindo o solo que ela está fazendo? E eu lembro que ela está cantando aqui, ela está cantando Eu Quero Você Como Eu Quero. Lembra uma canção do Kid de Abelha e tal? Tinha um arranjo todo bonito, a gente misturava outras canções com essa história. Ela está na frente, não tem nem regente para atrapalhar o público de olhar para ela. Ela está lá dando o recado dela. Você acha que ela é cantora profissional? Não. Ela estava lá depois do horário de trabalho, ralou para caramba e tal, não sei o que. Eu gosto dessa foto que ela tem esse vermelho atrás também. E esse é o principal objetivo que a gente deveria ter na frente do nosso corpo, tanto para fazer o nosso trabalho, como para proporcionar isso aí para quem canta com a gente e para quem ouve o que a gente canta. Hoje em dia, ouvindo online. Essa aí é um site que eu fiz, chama organizandoacantoria.com. Lá tem grande parte do material que eu fiz. De vez em quando eu ponho uma coisa lá diferente, que eu acho, que eu lembro, em coros de empresa nesses últimos tempos. E tem uma coisa engraçada aí. Ou seja, é um site de repertório. Se você olha esse site, você vai ver... Tem lá tem mais de 50 partituras lá. Não, falei o nome que todo mundo gosta. Agora está todo mundo lá porque é um lugar que tem muitas partituras. Aí tem mais de 50 lá. Se você olhar cada uma delas, e ela tem umas instruções. E elas todas são feitas assim. Tem só o básico no papel. Não tem introdução. Não diz como termina. Não diz os detalhes da harmonia do acorde. Tem os acordes básicos, as vozes. Por quê? Porque aquilo era coisa que a gente fazia em empresa. E quando você faz esse tipo de coisa em empresa, a gente, pelo menos, usava muito da criatividade dos cantores. Como é que vocês acham que tem que terminar? Como é que vocês acham que quem pode fazer o solo? E coisa e tal. E isso vai sendo montado. A ideia da gente dizer que música é igual a partitura está errada. Partitura é um guia para a gente fazer a nossa música. E é o que tinha lá. E nesse outro lado aí, publicações, tem os artigos que eu estou começando a escrever e eu comecei a entender que, como a gente está na pandemia, as coisas são muito urgentes. Eu fiquei, em vez de ficar escrevendo os artigos acadêmicos que levam 6 meses, 1 ano para poder ser publicados, quando são, eu falei, quer saber? Vou fazer aqui mesmo, e aí, se você quiser ler ideias sobre música na pandemia, o último artigo que tem lá é sobre a história de um arranjo, que, aliás, é um arranjo que alguns de vocês já devem ter até cantado por aí. Muito bem. Alice, Paulo, como é que está? Querem conversar mais? Fazemos mais coisa? Agora é com vocês, estou à disposição. A gente tem... A gente abre para a galera fazer pergunta, para a gente bater um papo muito, muito bacana, Eduardo, muito massa. A gente já acompanha seu trabalho, todo mundo aqui é seu fã, né? A gente vai colocar, então, tem alguns minutos, pessoas se inscrevem no chat aí e a gente faz as perguntas. Deu um momento de nostalgia aqui da oficina coral lá no Rio de Janeiro, na casa de Rui Barbosa. Pois deixa eu falar um minutinho dessa oficina coral. Foram 10 anos de curso lá no Rio, onde eu trazia gente de fora do Brasil, para poder conversar com regentes do Brasil e tal. Mas qual era o objetivo principal daquele negócio? Era apresentar a regentes brasileiros
trabalhos que estavam sendo feitos em outros lugares, que não necessariamente eram conhecidos pelo pessoal daqui. Nós estamos falando dos anos 1990, não existia internet. Então, aquele foi um lugar para fazer isso. As pessoas iam do Brasil inteiro lá para ver quem vem, como é que está acontecendo, como é que está fazendo canto coral na Letônia, como é que está na Espanha, como é que está nos Estados Unidos, no Canadá, não sei o que, não sei o que. Existia isso. Foi começando a me dar um nervoso. As pessoas às vezes perguntam, por que você não faz de novo? Eu não faço de novo porque o propósito daquilo não precisa mais de um curso daquele para ter o propósito resolvido, entende? De novo, é a mesma coisa da abordagem do repertório, é uma questão de objetivo. Aquele objetivo foi cumprido naquela época exatamente naquele formato. Agora o formato é outro, agora não é mais uma questão de saber o que existe, é só olhar o YouTube, né? Sabe o que existe. Eu lembro bem que sentava assim e falava, olha, isso aqui é um regente que tem um trabalho bacana, ele vem compartilhar o que ele está fazendo lá, e como é que funciona e tal. E aí esse regente compartilhava esse conhecimento, né? Era só isso. E a galera, e a gente ia vendo e adaptando, né? Foi uma época muito marcante. Eu vejo até hoje repertório que é cantado por aí no Brasil. Isso aí foi naquele curso que alguém trouxe, começou. Ou estilos, ou outras coisas. Muitas coisas começaram naquele encontro. Mas, de novo, bom, atingiu o seu objetivo. Não quer dizer que uma coisa que atingiu o seu objetivo nos anos 90 continuaria atingindo até agora, não é? Sim, e eu acho muito legal você falar sobre isso, porque acho que nós, regentes, precisamos estar sempre atentos ao nosso papel de sermos intermediadores do que as pessoas precisam, de fato. Sim. Né? O nosso trabalho ele não pode servir exatamente ao nosso próprio gosto, ao que a gente sonha, né? Exatamente. Né? Então, assim, esse trabalho ele cumpriu o seu papel, ok, então vamos ver o que está precisando, né? É muito isso que você está falando, né? Olha só, nós temos já alguma pergunta aqui do Hugo. Vocês podem fazer a pergunta, coloque seu nome, tá, gente? Pode fazer, Hugo. Ativa o seu microfone. Hã? Eu não quero fazer pergunta, não. Acho que você entendeu errado. Ah, tá. Obrigado. Tá bom. Nem então todo mundo entendeu, foi bem claro, né, a palestra do Eduardo. Ou então todo mundo está tímido para fazer pergunta. Clareza é importante, né? Eduardo, só uma colocação. Sim. Você coloca algo importante também que eu já experienciei isso, e isso é muito gostoso. Quando eu vejo que o coro, nos ensaios, ele assimilou tanto a peça que eu ensinei para ele, uma peça popular, ou uma outra que eles estão interpretando na sua performance no concerto, ou até no próprio ensaio, né? Eu vejo que naquele momento, como você disse, eles estão curtindo aquele momento e, entre aspas, não há necessidade de a gente até ficar na frente do coro. Muitas vezes a gente sai de cena naquela forma que você fez, ficou lá atrás, e até a interpretação deles, claro que nós somos os guias do coro até um determinado tempo, e a forma que nós ensinamos para o nosso grupo faz com que eles tenham essa independência em vários momentos. E isso é muito bom para a interpretação de um coro, quanto à expressão na plateia. E é um ponto importante, é só um comentário, porque eu já vivenciei isso no coro, inclusive estava regendo sair, porque eles estavam curtindo tanto, e acho que naquele momento eu vi a necessidade de eu sair para que aquele momento fosse um momento diferente com a plateia. E isso foi importante. Isso aí. Isso acontece.
a história da regência mostra que quem está na frente está lá por alguma razão. Essa razão, geralmente, é botar todo mundo junto, ou existe uma razão de ser. Depois do século XIX, quando a orquestra começou a ficar muito grande, essa razão, o regente começou a tomar uma característica de popstar, de ser o contrário, de ser ele a razão de ser do grupo e não o contrário. Isso transbordou para a música coral e para qualquer outro tipo de atividade onde exista o regente. Hoje, a gente ainda vive como é que eu vou dizer, o resquício disso aí. O maestro é aquela figura quase mítica em torno de quem tudo acontece e tal. Mas quando ele começou para ser um cara que facilitasse, entendeu? Só foi o maestro lá para frente para facilitar as coisas. E no coro acontece a mesma coisa. Às vezes a gente está... Vou dar um exemplo. Está fazendo uma peça com piano. Está regendo o piano está tocando sozinho uma introdução e está regendo o piano. Para quê? Você está fazendo uma peça onde o ritmo é muito regular e está todo mundo já absolutamente regular naquele ritmo e você continua regendo o ritmo. Para quê? Você fez o seu coro de quadradinhos, como todo mundo gosta de fazer, botou um mosaico coral na internet e botou lá. E você está regendo. Para quê? Então, tem uma série de situações que a gente pode se perguntar. O medo nosso do regente é se sentir diminuído. Se eu não reger, ninguém vai dar valor, não sei o quê, o coro não pode funcionar sem mim. Como é que a gente fala do nosso coro? A gente fala o meu coro. O coro não é meu, o coro é do cantor. Então, eu estou lá para facilitar as coisas. Então, essas questões a gente não pensa, a gente não questiona muito, mas estão aí. Então, em algum momento, o coro cantar sem regente não significa que falta de liderança. Ao contrário, significa uma liderança tão forte, tão tranquila, tão segura, que você pode nem estar lá e a coisa funciona de uma maneira legal, entendeu? De uma maneira melhor do que se você estivesse lá, porque daí a expressão é mais intensa e é mais direta. Mas nós somos seres humanos, né? E uma vez alguém em cima de um pódio, meu amigo, a pessoa se transforma. Vaidade existe, ela é uma delícia. É muito importante nós, regentes, refletirmos sobre isso que a gente estava falando no início e você reforçou também, Eduardo, sobre como que a gente precisa levantar a bandeira do canto coral e explicar para as pessoas, mostrar para as pessoas o quanto a nossa prática é importante, necessária e que ela é benéfica para a sociedade, como ela constrói pessoas melhores ou ela pode beneficiar na vida de todo mundo, porque isso já não está mais tão claro, né? Isso é fundamental. Outro dia, eu assisti uma palestra de um cara que eu não conhecia, um psicanalista chamado George Forbes. Ele tem um programa na televisão que se chama Terra 2. E ele diz que nós estamos vivendo, a sociedade já foi para um lugar completamente diferente do que era 40 anos atrás. E uma das coisas que ele fala, uma das ilustrações que ele dá, ele diz que a nossa sociedade hoje está vivendo, ela é organizada muito mais horizontalmente do que verticalmente. Aquela ideia do pai mandar o filho fazer, ele até cita isso. O pai mandava o filho, você vai estudar, mas vai ter que ser ou direito, ou engenharia, ou medicina, porque na cabeça do pai aquilo era o caminho que ia dar alguma direção para um filho, para uma filha. Então, essa verticalidade hoje em dia é muito mais difusa, né? Ela é muito mais... Ontem eu estava conversando com a minha mulher sobre uma profissão. Alguém estava falando, qual é a sua profissão? Eu sou analista de UX. Já ouviram falar nisso? Isso é uma profissão que ganha maior dinheiro. O X é User Experience. Então, o cara é analista desse negócio, ou seja, ele trabalha em informática, nos softwares lá, para analisar a parte do usuário. Bom, é coisa muito mais horizontal, muda muito mais. E aí, a gente tem a faca e o queijo na mão com música coral. A música coral é a atividade contemporânea que mais capta esse ideal do novo mundo,
o que o Forbes chama de Terra 2, de horizontalidade, de ouvir o outro, de praticar o conjunto. É a melhor possibilidade que existe. Então, é a atividade humana mais moderna que existe. Agora vai na rua e fala canto coral. E vão dizer para você, é a atividade humana mais careta que existe. Tem um gap aí. E sabe quem é culpado desse gap? Nós, regentes. Porque nós fazemos da atividade coral a maior caretice do mundo. Por quê? Porque nós gostamos mesmo de dar ordem nos outros. De ficar lá na frente, de pegar batuta, de botar fraque, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e fazer com que os outros cantem sob nossa direção. Aí a gente pega a nossa atividade, que é a atividade que tem o maior potencial de ser uma atividade contemporânea, de ser ligada ao que mais existe de contemporâneo na sociedade, e a gente transforma isso aí num segundo na atividade mais careta, chão de fábrica, a gente dá bronca em cantor e assim por diante. Ou seja, é aquele gerente lá antigo que todo mundo da psicologia está dizendo que acabou. Mas nós, do canto coral, resolvemos pegar o que a gente tem, que é moderno, e fazer disso um instrumento daquilo que acabou. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre coro de empresa. Fui descobrir o coro de empresa em 1833, na França. Então, nas fábricas francesas já se usava coro como uma ferramenta de gestão. Mas sabe com que princípio? Eles ressaltavam duas coisas. Primeiro, era uma novidade você ter fábricas. Então, a fábrica eram 1000 pessoas que tinham que trabalhar sob a gestão de uma pessoa só. Se você pensar bem, isso não é normal, né? 1000 pessoas obedecerem a um, por quê? Então, eles faziam todo dia de manhã, todo mundo do chão de fábrica cantar junto, sob a batuta de um regente. Para quê? Para começar a mostrar para esse funcionário que isso é normal, sim. Os 1000 obedecendo a um só. É uma ferramenta de controle. E o outro motivo que eles explicam é o seguinte: as canções que eram cantadas, os textos diziam isso. Vamos todos pelo progresso, organizadamente, obedecendo a um líder, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, incutia isso na cabeça. E incutia não só falando. Como a gente falou lá no começo da nossa conversa hoje, o cantor ali da fábrica estava cantando. Então, aquilo ele estava transformando numa verdade. Olha que perversidade de uso da atividade coral que existia. Infelizmente, a gente ficou com essa ideia de controle na cabeça. E a gente gosta de controlar os outros, sim. É difícil fazer isso que o Paulo falou. Sai da frente. É difícil. Você tem que ter muita firmeza no que você está fazendo e tem que ter muito desprendimento. Tem que entender que é aquela velha máxima que se fala muito, é velho falar isso, a diferença entre o líder e o chefe, né? A gente não consegue. O chefe é aquele que manda com o chicote na mão. Faz o te manda embora. O líder não. Por isso que o coro é importante. Mas a gente... eu estou falando isso para vocês aqui dentro de um ambiente que é um ambiente de regente de coro. O pulo do gato para a gente é falar isso que eu estou falando com vocês e fazer um cara que tem tinta na caneta, secretário de cultura, secretário de educação, o diretor do RH da empresa grande, não sei o quê. Esse cara que tem que estar convencido disso. E ele não é convencido disso, sabe por quê? Porque ele vive no mundo normal. E no mundo normal, nós, regentes, passamos a sensação que nós somos a personificação da caretice. E não estou falando de repertório, não, hein? Estou falando de jeito de ser, de processo. Não adianta falar, não, meu coro canta só música, só canta samba, então o meu coro é muito moderno. Não é nada. E sem dúvida, essa coisa do maestro cheio de autoridade, isso fez muito mal para a música. Muito mal para a música orquestral, música coral. Esse maestro cheio de poder, isso fez mal para a música e estamos todos em colapso. Não estou dizendo que foi por isso que é por isso que estamos em colapso, não. Está tudo de cabeça para baixo, mas enfim. Agora, a gente está também num momento de transição, né? Essa passagem para 2021 será um grande momento de transição. E um momento de transição, a Nara aí, um momento de transição, está aqui na minha direita. Um momento de transição é um momento onde a gente pode ir para qualquer lugar, né? A gente pode resolver mexer nisso ou pode acabar de uma vez.
A gente tem que ter essa... Outro dia eu ouvi uma palestra sobre os protocolos de segurança na OSESP, no coral da OSESP, o coro famoso e tal da OSESP. O que eles estão fazendo? É impensável entender todos os protocolos. Quando chega no ensaio, tem que fazer, se alguém cuspir, se alguém tossisse, não sei o que passa o tapete, a ordem, troca a máscara, não sei o que, e fica num lugar, fica no outro, não sei o que, para poder cantar tal peça da Renascença. E eu fico pensando assim, cara, e o público? Eles estão esquecendo que, antes de fazer essa maluquice toda, eles têm que justificar para a sociedade que, em 2021, o coro da USESP precisa existir. É outro papo. São 50 cantores recebendo bom salário por mês. Essas questões precisam passar pela nossa cabeça. Por mais que, às vezes, as soluções que a gente encontre não sejam soluções que a gente estava esperando encontrar. Tem que entender a história. A gente realmente precisa se abrir para... Porque às vezes a gente sonhou com aquela coisa tradicional e... Hello! Né? Porque realmente não tem essa de vai ter uma vacina e vai voltar tudo ao normal. De forma alguma. Eu acho que não. Eu fiz uma palestra num festival lá de Catanduva, o FESC, recentemente. Eu contei uma ilustração que eu vi na internet, não é minha também, mas é uma coisa que a gente, como regente coral, devia pensar. E é difícil. É difícil. Para pensar isso, às vezes vai ter que levar até para análise, porque é complicado a gente pensar nisso. Mas o cara não era a respeito da pandemia. Era uma palestra de um professor da Dom Cabral, lá em Belo Horizonte. E ele falava assim, está na internet essa palestra. Ele falava o seguinte, a gente tem que entender que nós estamos vivendo um mundo de muita e grande transição. Quando há transições, coisas mudam. E não necessariamente uma pessoa que numa fase anterior executava determinada atividade, essa mesma pessoa executará a nova atividade. Então ele dá um exemplo de quando o carro substituiu a carruagem. Ele falou que foi um espaço muito curto de tempo no mundo ocidental para os carros, o automóvel, tomar conta do meio de transporte e tirar essa função dos cavalos. Era muito comum isso ser feito por cavalo. O cavalo saiu e entrou o carro muito rapidamente. Mas ele falou assim, nesse processo, não necessariamente o cara que botava ferradura em cavalo, profissional que fazia isso, virou borracheiro. Não necessariamente o veterinário que cuidava dos cavalos virou mecânico de automóvel. E não necessariamente o dono do salão, o dono do saloon, né, aquele lugar onde a pessoa chegava para beber os cavalos, ficavam lá se reabastecendo, eles tomavam cerveja, não sei o quê. Não necessariamente o dono desse cara, esse cara virou dono do posto de gasolina, da conveniência, como a pessoa fala hoje. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Se a gente perceber que atividades estão mudando, a gente tem que, ao mesmo tempo, perceber qual é o nosso lugar. E, com certeza, o nosso lugar, assim, não com certeza, mas o nosso lugar pode ser um lugar diferente na sociedade que está começando agora. E a gente tem que ter sensibilidade para entender isso aí. Quem sabe há novas atividades que vão surgir, a gente não conhece ainda, que são perfeitas para a gente fazer. Quem sabe, tudo isso tem uma organização. Com certeza, o que a gente faz é muito mais amplo do que somente o aspecto musical. O que a gente faz, a sociedade que a gente está, a comunidade que a gente está, a relação que a gente tem com as pessoas, a relação que a gente tem com os chefes, tudo isso aí vai muito além de simplesmente a questão musical. Mas a gente precisa estar aberto a isso. Porque, às vezes, questões que a gente faz que são fora do âmbito musical afetam o nosso trabalho musical e o colocam numa direção que a gente não estava esperando. A gente não aprendeu no conservatório, por exemplo. Que, aliás, tem um nome muito curioso, né? Conservatório é o lugar que você vai para aprender a conservar. E a ser conservador.